1 Samuel, capítulo de número 6, eu quero dividir com você uma palavra. Essa tarde eu estava lendo esse texto e assim foi muito enriquecedor para mim. Eu queria dividir com você. Capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim o texto: 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e disseram: que faremos à arca do Senhor? Fazei-nos saber como devolveremos para o seu lugar. Uma pergunta. A pergunta era: o que a gente vai fazer com a arca do Senhor? O que a gente vai fazer com a arca do Deus de Israel? Como a gente vai devolver a arca para o lugar? E eu quero falar de um lugar que a arca precisa estar. Eu não quero, me colocar aqui na questão dos filisteus, o que eles fizeram, mas eu quero que a gente pense nessa noite sobre: tem um lugar para a arca de Deus. E esse lugar não é aqui o templo da alvenaria. Hoje pela manhã a gente esteve aqui, eu e a pastora estamos na nossa caminhada de oração. A gente está saindo da nossa casa, vindo andando, e hoje eu confesso que eu pensei várias vezes em vir. O sol estava muito quente. Eu falei: Cristiane, vamos embora, porque senão a gente não ia chegar aqui. E a gente chegou aqui bem cansado, e a Cristiane, a pressão dela baixa e ela começa a dar uns desmaios. Eu falei: meu Deus, sustenta essa mulher. Se essa mulher desmaiar na rua, aí vai ser um papelão. E eu não estou legal hoje para ela acusar esses desmaios. E a gente chegou aqui bem cansado, bem exausto. Ela falou: amor, deixa eu sentar aqui. Ela sentou lá embaixo no hall da igreja, na poltrona. Eu falei: oh meu Deus, vai cuidando dessa mulher. Eu falei: que água? Ela: vou beber uma água. E quando a gente subiu aqui, a única coisa que tinha aqui era muito calor e as cadeiras todas vazias. A presença de Deus não estava aqui. Sabe, quando a gente for embora, quando terminar esse culto, a presença de Deus não vai estar aqui. Ah, pastor, mas o que tem aqui é sagrado, é santo. Sim, foi separado para o serviço da casa de Deus. Mas ele não está aqui. Ele não está. O altar foi separado, mas ele não está aqui. Ele se revela, ele se manifesta, ele se move aqui quando a igreja está reunida aqui. Sabe, eu comecei a pensar: como devolveremos para o seu lugar? Se os filisteus estavam pensando como a gente vai devolver a arca para o seu lugar, é porque ela tem um lugar que ela precisa estar. A arca tem um lugar onde ela deve estar. E esse lugar é a minha vida e a sua vida. Sabe, eu sei que a gente está vivendo dias aí, sabe, quando chega essa época de festividade de Natal, virada de ano, romper de ano, algumas pessoas se desviam do Evangelho. Outras, elas se esquecem da sua identidade. Elas se perdem no meio das celebrações e festas. E eu quero dizer para você que a arca precisa ter um lugar na tua vida, e esse lugar é o centro da tua vida. A presença de Deus precisa estar no centro da nossa vida. Mas eu queria compartilhar com você algumas coisas que eu marquei aqui e achei muito interessante. Vá lá para o capítulo de número 4. Essa história começa no capítulo 4, diz a Bíblia no versículo 1, que veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel sai a peleja contra os filisteus, e diz a Bíblia que Israel acampa-se num lugar chamado Ebenezer. Pastor, o que significa Ebenezer? Pedra da ajuda. O povo de Israel, irmã Ana Carla, que prazer te ver aqui. O povo de Israel, eles se congregam, eles se separam, se ajuntam num lugar que tinha chamado Pedra de Ajuda. Eles estavam ali: olha, nós vamos lutar contra o nosso arqui-inimigo, contra o arqui-rival de Israel, que eram os filisteus. Eles se reúnem. Do outro lado, em Afeca, estava acampado o exército dos filisteus. Versículo 2 diz assim: dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus.
E eles mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Pensa que derrota. Um povo que tinha um Deus vitorioso, um povo que tinha uma palavra sobre a vida deles, mas eles saem numa manobra militar e perdem 4.000 homens. Só que o verso 3 é o que mais me chocou, porque o verso 3 diz assim: voltando o povo ao arraial, 4.000 morrem, mas o povo que volta ao arraial, eles dizem aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles voltam com um questionamento, Vivian. Eles voltam, Rosana, com uma pergunta: como a gente foi ferido? Talvez você esteja encerrando seu ano, e aí você olha para algumas derrotas que você teve, e você pergunta para você mesmo, você faz alguns questionamentos: como eu perdi essa guerra? Como, se Deus falou lá no início do ano, será o melhor ano da tua vida, você vai vencer batalhas, você vai ser vencedor. Como eu estou fechando esse ano com algumas derrotas na minha vida? Foi o questionamento desse povo. E aí olha o que diz o versículo de número 3: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos. Escuta, a arca era um artefato, um utensílio de madeira, revestido de ouro por dentro e por fora. Em cima uma tampa, chamada tampa do propiciatório, onde tinha 2 querubins voltados com a asa um para o outro. Dentro da arca existiam algumas coisas: o maná, o cajado de Arão que floresce, estava tudo lá dentro da arca. E a arca representava Deus revelado no meio do povo. O povo era diferenciado dos demais povos, Jason, por causa da presença de Deus. O que nos diferencia dos demais também é o que, pastor? É a roupa que a gente veste? É o cabelo que a gente usa? Não, o que nos diferencia dos demais é a presença que a gente carrega. Quando você chega no seu local de trabalho, é a presença que está na tua vida, é que te diferencia dos demais, Alexandre. Quando você sobe na sua motoca para você trabalhar, pastor, tem um monte de motoqueiro na rua, é verdade. E o que te diferencia deles? A presença de Deus na tua vida. O que faz diferença? Sabe, diante de um batalhão inteiro, Guilherme, que você faz parte, todo mundo em forma, a gente olha, parece todo mundo igual. O que te diferencia diante daqueles homens é a presença que a gente precisa carregar. Escuta, o que nos diferencia nesse lugar não é a cor das paredes, não é os utensílios que a gente tem, mas o que deve nos diferenciar como igreja nessa localidade é a presença. Quando adoramos, quando dobramos os nossos joelhos no altar para orar, quando levantamos a nossa voz com fé e clamamos a Deus, o que nos diferencia deve ser a presença. Agora a pergunta que eu fico é: será que eu tenho carregado essa presença? Será que os nossos cultos e reuniões, eles têm sido carregados de presença de Deus? Será que ao tocar o instrumento, eu toco carregado da presença? Será que ao dançar, fazer, sabe, uma expressão, eu estou fazendo carregado da presença? Será que quando eu prego, eu estou pregando debaixo do temor e da presença de Deus? Será que quando você sai para o trabalho e volta, você sai, sabe, e quando você chega no seu local de trabalho, o que te diferencia dos colegas, amigos de trabalho, é a presença de Deus? A arca era para o povo, Deus se revelando no meio daquele povo. Só que escuta, eles enxergavam a arca como um amuleto. Traz a arca, não importa como a gente está, não importa a nossa condição, traz a arca porque agora é jogo ganho. Traz a arca porque qualquer manobra que a gente for, não importa como está a nossa vida, não importa como estão os filhos dos sacerdotes, não importa como está o sacerdote que na época era Eli, não importa a maneira como ele está exercendo sua liderança, traz a arca que dá tudo certo.
Eu quero dizer para você, a presença não é um amuleto da sorte que a gente carrega. Sabe, tem uma história que uma mulher, ela participou de uma reunião de fé, e lá deram um lencinho e falou: esse lencinho aqui vai te proteger. E ela, aquelas senhoras com costume antigo, de guardar tudo aqui no seu tião, ela pegou aquele paninho e toda vez ela botava aqui, falava: agora eu vou para a rua, eu vou protegida. E um dia ela acorda mais cedo, e ela sai rápido de casa e esquece do paninho. Ela entra na Kombi, a Kombi colide com outro carro, um momento bem difícil. E ela vai fazer o check-up, será que alguma coisa se machucou? E quando ela constata, Ângelo, não aconteceu nada. Sabe o que vai remeter a ela? Ela bota a mão no seu tião, e ela vai procurar o paninho. E ela esqueceu em casa. Porque o que a mente dela entendia era: aquele pano me protege. Só que ela esqueceu que é a presença que faz diferença. E a presença não está contida num vidro de azeite. A presença não está contida na mão de um pastor. Pastor, ore por mim porque a sua oração é forte e poderosa. Não! É porque a gente aprendeu a lidar com a presença, é isso que nos diferencia. É porque a gente aprendeu a se relacionar com a presença, é isso que vai fazer diferença na nossa vida. E eu termino, esse ano dizendo para a igreja hoje, que a gente entre no próximo ano declarando: o que eu mais desejo é a presença de Deus na minha vida. Em setembro, eu e Cristiane fomos participar do seminário que meu pastor fez. E aí tinha um pastor lá, muito conhecido no Brasil todo e em outras nações. E eu falei: eu estava doido para ouvir esse pastor pregando. Só que a reunião da manhã foi tão, mas tão forte. A palavra tão poderosa. E eu estava tão cansado, que a gente terminou a reunião da manhã. Falei: Cristiane, se a gente pegasse agora o voo e viesse embora para casa, caramba, o congresso para mim acabou aqui, foi muito bom. Aí eu cheguei cansado, a gente almoçou e voltamos para o hotel. Eu falei assim: vou deitar só um pouquinho. Ela falou: não deita não, eu te conheço. Eu falei: é só um pouquinho. A outra reunião ia começar 14h. Ela falou: Júnior, não deita. Eu falei: Cristiane, eu acho que o congresso já até acabou para mim. Foi tão bom essa manhã, que eu acho que eu só apareço lá de noite. Ela falou: a gente não pegou um voo, a gente não andou pra caramba, gastou essa grana toda para você agora ficar deitado no hotel dormindo. E ela sabe aquela catucada boa. Eu levantei com uma bronca, fui lá, tomei um banho, botei a roupa, tá bom, vamos embora. E eu não gosto de sentar na primeira fileira. Ela falou: não, vamos sentar na primeira fileira. Eu falei: pô, Cristiane, já não queria vir, tu ainda quer sentar na primeira. Vamos sentar. Deus vai falar com a gente. Deus tem algo, Deus vai piscar. Eu falei: cara, ela é as piscadas dela. A gente estava sentado, ela na terceira cadeira e eu na quarta. Uma fileira enorme, bem na frente. Aí meu pastor sentou do meu lado. Falou assim: que palavra boa, Júnior, de manhã. Eu falei: meu pastor, que palavra. Eu estou cheio aqui. E aí o pastor conhecido chegou e falou: olha, o pastor Vitor Hugo chegou, só que eu preciso ficar aqui. Você vai lá, você faz uma sala para ele, recepciona ele. Eu falei: cara, que oportunidade agora que eu vou ter. Aí foi eu e Cristiane. Eu falei: pastor, seja bem-vindo à conferência. Eu fiz uma graça, irmão. Eu falei: seja bem-vindo à nossa conferência dos aliançados em Brasília. É um prazer receber o senhor. Antes eu te conhecia de te ver no YouTube, agora os meus olhos te veem. Aí ele riu para mim. Como é seu nome? Eu falei: Júnior. Eu falei: ô, Júnior. E aí começamos a conversar. E ele começou a perguntar da igreja. Eu falei: a igreja é assim, sabe? Eu não sei o que aconteceu, se ele viu algo na minha vida, na Cristiane. Irmão, eu sei que o homem virou. Falou assim: Júnior, você precisa da presença.
Você não precisa de uma igreja de 5.000. Eu já fui em igrejas de 5.000 que a presença não estava lá. Júnior, o que a gente precisa é da presença, Júnior. E aí foi chegando um monte de gente. Aí chegou o pessoal da Tia Taj. Tira foto. Eu falei, caramba, vontade de dar uma moca naqueles pastores que chegaram, irmão. Eu falei, cara, atrapalhando meu momento profético aqui. Aí ele tirou foto, acabou de tirar foto, virou: Júnior, você precisa da presença. Júnior, volta para o Rio e busca a presença. E aí virou e falou alguma coisa para a Cristiane. Irmão, aquilo não saiu da minha cabeça até hoje. E quando eu passo por dias difíceis, eu lembro de algumas palavras que me trazem esperança. A Bíblia diz: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E esses dias, para mim, tem sido assim, desgastante. E eu só tenho bombardeado a minha mente com aquilo que pode me dar esperança. E às vezes eu prefiro ficar calado para não falar alguma coisa na minha expansão da minha ira e ferir pessoas que eu amo, que estão próximas a mim. Em todo tempo eu falei: Deus, eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua presença. E eu quero falar hoje para você que a gente não pode querer a presença como se fosse um amuleto da sorte. Agora eu tenho isso aqui, agora eu vou vencer todas as batalhas. Não. A igreja precisa entrar para esse próximo ano e aprender a se relacionar com a presença de Deus. A gente precisa entrar nesse próximo ano e começar a ter relacionamento com o Espírito Santo. A gente se voltar a se trancar no quarto e orar em secreto, sabe, Érica? Sabe aquela oração em secreto que a gente dobra o joelho, ninguém sabe, é só a gente e o Senhor. Sabe, Marilyn, quando a gente se tranca no quarto e a gente diz: Senhor, eu preciso tanto do Senhor hoje. Eu não estou precisando de um carro, eu não estou precisando de uma porta de emprego, eu não estou precisando de uma cura, eu não estou precisando disso ou daquilo, não. Eu quero o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer o teu coração. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que esses caras, eles estavam trazendo a arca como se fosse um amuleto. Bota a arca na nossa frente, não importa como a gente está, vai dar tudo certo. Só que olha o que diz o texto, versículo de número 5, acompanhe comigo. Verso 5, ou melhor 4. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, estavam ali com o quê? Com a arca da aliança de Deus. Quem eram os caras? Eram os mesmos que quando Israel vinha trazer ofertas, eles mandavam um servo vir com um garfo de 3 dentes, meter a mão na panela e trazer um pedaço de carne para eles. Só que as ofertas eram para o Senhor. Eram os mesmos filhos que se deitavam com mulheres ao ar livre na frente de todo Israel, envergonhando a liderança do pai, envergonhando o Senhor. Esses caras estavam lá carregando a arca como se fosse um amuleto. Vai nos trazer vitória. Eu quero dizer para você, não é de qualquer forma que a gente vai atrair a presença da glória de Deus para a nossa vida. Não é de qualquer forma que a gente vai atrair a presença da glória de Deus para as nossas reuniões e cultos. Não é com o coração quebrantado e contrito, meu irmão. Versículo 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Segundo lugar, eu quero dizer para você, primeiro, a arca, a presença, não é um amuleto da sorte. Segundo lugar, não é com grito, com barulho, que a gente vai fazer diferença. Não é com o volume da nossa voz, não é com o volume dos instrumentos. Eu amo os instrumentos, mas não é com o nosso volume, não é com a técnica, sabe? Não é com a técnica de oratória de um orador que eu vou trazer a presença. Eu posso até fazer você ficar impressionado se eu estudar uma técnica de oratória, se eu combinar com os músicos, olha, vamos fazer assim. Você pode ficar impressionado, mas não é presença. Eu quero dizer,
Deus não está em busca da nossa performance. Deus está em busca do nosso temor. Eu vou repetir isso para você. Deus não está em busca da nossa performance. Deus está do trono olhando para aqui, para Marechal Joaquim Inácio 144. E Ele quer encontrar em nós, sabe o quê? Está lá um povo que me teme. Está lá um povo que me adora em temor. Está lá um povo que se rende em adoração. Mas quando eles se rendem a temor no coração deles, irmão, que não falte nas nossas reuniões e cultos, Robson, no ano de 2026, temor do Senhor nesse lugar. Que a gente tema e trema diante do Senhor aqui nesse lugar, Aline. Que a gente chegue aqui e vive, sabe, com o nosso coração temendo e tremendo esse Deus que a gente serve. Não é de qualquer maneira. Não é empolgação. Não é com gritos e barulhos. Olha o que diz o texto: rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Versículo 6: ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram. Que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Verso 7: e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós. Terceiro e último lugar, que no próximo ano a gente não tenha a aparência de vitória, mas que no próximo ano a gente tenha de fato Deus indo à nossa frente e nos garantindo vitória diante de todas as nossas batalhas e guerras. Aquele povo começa a gritar. Pensa, o Rafael começa a subir no teclado, o Reinaldo começa a crescer no baixo, o Marlon começa a bater nos tambores, fazer som nos tambores. Aí você começa a gritar. Lá do outro lado os filisteus dizem: que som, que voz de júbilo é essa? Isso não é outra coisa senão o Deus de Israel. E a Bíblia diz que eles diziam: ai de nós. Só que a história não terminou assim. Versículo 7. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Verso 8: ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios por toda sorte de pragas no deserto. Aí eles começam a fazer uma proclamação para os filisteus: sedes fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Verso 10. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado. Cada um fugiu para sua tenda. E foi grande a derrota. Foram, pois, mortos de Israel 30.000 homens de pé. A derrota começa com 4.000. Só que por não saber tratar com presença, a escala aumenta e vai para 30.000 mortos. Escuta, a gente precisa entrar no próximo ano e dizer: eu serei o lugar da presença de Deus. A minha casa vai ser o lugar da presença de Deus. O meu casamento com a minha esposa não vai faltar a presença de Deus. Na mesa com os meus filhos não pode faltar a presença de Deus. Nas nossas reuniões de célula não pode faltar a presença de Deus, Isaac. Nos cultos de jovem não pode faltar a presença de Deus. Nas reuniões de mulheres, o que não pode faltar é a presença de Deus. Nas reuniões de homens não pode faltar a presença de Deus. Sabe, nos cultos de adoração não pode faltar a presença de Deus. Nas terças-feiras, domingo de manhã, domingo à noite, em qualquer reunião que fizermos, na reunião de voluntários, não pode faltar a presença de Deus.
Cada gabinete que o pastor fizer, não pode faltar a presença de Deus. Cada ida sua e volta do trabalho, que não te falte presença de Deus. Que a gente busque essa presença intensamente. E que a gente traga todos os dias. Eu quero ser o lugar. Não mais a arca. A arca era só uma representação. Agora eu e você somos templos do Espírito Santo de Deus. Que você seja a habitação de Deus. Que você seja a casa favorita do Senhor. Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero orar junto com você.